A história da boneca do casal Warren serviu de inspiração para vários filmes. E nos últimos anos, vários vídeos viralizam na internet que a boneca Annabelle foi tirada da caixa e foi movida de lugar, sendo que a Lorraine e o Ed Warren falaram que era terminantemente proibido tirar ela de dentro da caixa. Mas isso é verdade? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como vocês gostam muito dos casos dos Warren, hoje eu vim trazer o caso da Annabelle, então eu vou contar pra vocês sobre a verdadeira maldição por trás dessa boneca, porque ela é tão assustadora e quais são essas polêmicas envolvendo ela sair de dentro da caixa. Então, bora pra história. Os filmes da Annabelle fazem parte do universo de Invocação do Mal e a gente tem 3 filmes. O primeiro, Annabelle, de 2014, o segundo, Annabelle Creation, de 2017 e Annabelle Comes Home, de 2019. Eu particularmente não gosto muito do primeiro filme, mas eu acho o segundo e o terceiro bem assustadores. Como vocês devem saber, a boneca Annabelle original não tem nada a ver com a retratada nos filmes. É claro que eles precisavam de uma boneca mais assustadora para colocar nas telas e também talvez tivesse uma questão de direitos autorais. A descrição da boneca nos filmes é como uma terrível boneca de porcelana desfigurada e imediatamente ameaçadora, e realmente eu não gostaria de ter ela na minha casa. A primeira aparição da Annabelle foi no filme Invocação do Mal, de 2013. E aí ela fez outras breves aparições em outros filmes do mesmo universo, ou seja, em Invocação do Mal 2, na Maldição da Chorona, Invocação do Mal 3 também, de 2021, e até em alguns filmes da DC, como por exemplo no Aquaman de 2018, no Shazam de 2019 e também no outro filme do Shazam. Então assim, todo mundo adora Annabelle, tem várias referências por aí. Inclusive na casa verdadeira de Invocação do Mal, que hoje é tipo um local onde várias pessoas vão fazer investigações paranormais, os donos colocaram de brincadeira a mesma boneca Ragged Ann, que no caso é a Annabelle original, que é uma boneca de pano. No filme, a Annabelle é presenteada para um casal para completar uma coleção de bonecas que eles já tinham. Só que no filme tem toda uma relação com um culto satânico, a mulher tá grávida, umas pessoas invadem a casa dela e aí atacam a barriga, enfim. Não estamos aqui para falar sobre o filme. Mas para quem não sabe, a história da Annabelle foi o primeiro caso notório dos Warren. Tudo começou no ano de 1971, quando uma garota chamada Donna, de 28 anos, ela era estudante de enfermagem e morava com uma outra amiga que também estudava enfermagem, chamada Andy. Ela ganhou da mãe essa boneca de pano. Essa boneca é bem famosa, ela foi muito vendida na época. O nome dela é Ragged Ann, o nome da marca, eu acho, ou do modelo da boneca, não sei qual dos dois, mas é uma boneca de pano que tem os cabelos vermelhos e parece inofensiva. Ela já tinha 28 anos, não sei por que ela ainda queria bonecas, e na minha opinião, eu acho bonecas muito assustadoras. Eu nunca gostei de brincar de boneca, mesmo quando eu era criança. Então assim, fiquei um pouco assustada. Mas depois que ela ganhou da mãe, ela levou pro apartamento que ela dividia com a amiga. Inicialmente, elas colocaram a boneca na sala, a dona também gostava de dormir junto com a boneca, então levava ela pra cama junto. Só que logo de cara, as coisas começaram a ficar meio estranhas. No começo, eram coisas bem sutis. A boneca tava na sala, quando elas chegavam em casa, de repente ela tava no quarto, ou então a boneca tava com as pernas cruzadas, sendo que a dona tinha certeza que não tinha deixado daquele jeito. Às vezes ela caía do sofá, aparecia em uma cadeira diferente e as coisas foram ficando piores. A dona tinha um namorado / noivo chamado Lou. Desde o começo ele não gostou muito da aparência daquela boneca, ele achava que tinha algo sinistro ali. Algumas vezes, quando as garotas levavam a boneca para tomar café da manhã junto com elas, de novo, eu não sei por que elas faziam isso, elas notavam que ela estava se mexendo um pouco. Às vezes ela mexia o braço e dizem que em certo dia ela até levitou. Quando as coisas começaram
começaram a escalar ainda mais. A boneca estava na sala e de repente aparecia dentro do quarto que estava com a porta trancada. E também apareceu com algumas marcas vermelhas pelo corpo, que as duas desconfiaram que podia ser sangue. Elas pensaram que talvez elas precisassem pedir ajuda. No começo, aquilo mais interessou e intrigou as duas amigas do que deixou as duas com medo. Elas estavam bem interessadas de talvez ter alguma história ali por trás. Então elas decidiram entrar em contato com uma médium que foi até a casa das duas para ver a boneca e fez uma sessão. Durante essa sessão, a médium disse que viu um espírito de uma garotinha chamada Annabelle Higgins. Essa garotinha, aqui tem duas versões. Ou ela teria morrido em um acidente de carro logo na frente do apartamento das meninas, ou teria morrido no local onde agora é o apartamento delas. Então, por isso, ela teria ficado ali no ambiente. Mas, de acordo com essa médium, era o espírito de uma garotinha muito inocente que estava querendo companhia, alguém para brincar, e ela tinha cerca de 7, 8 anos. A Donna e a Andy fizeram algo que nunca deveria ninguém fazer na vida, mas elas ficaram comovidas com essa história. E aí elas falaram, quer saber, Annabelle, você pode ficar dentro da boneca, e aí a gente vai cuidar de você, a gente vai brincar com você. Então, basicamente, o que elas fizeram foi permitir que o espírito daquela suposta garotinha ficasse dentro da boneca delas. E a partir daí que a boneca foi chamada de Annabelle, em homenagem à garotinha. O Lou, que era o namorado da Donna, não gostou nada dessa história. Ele estava super desconfiado, ele achava que aquilo não fazia sentido, e aí a médium foi embora, e nos próximos dias as coisas foram se intensificando, principalmente com ele. Talvez o espírito tivesse percebido que ele não tinha muita afinidade com ela. Nas próximas semanas, eles começaram a encontrar alguns bilhetinhos pela casa, e era muito estranho, porque além dos bilhetinhos estarem escritos em letras de criança, coisas como me ajude ou ajude o Lou, eles também eram feitos de um papel que não tinha dentro da casa delas. Então, como aquilo estava aparecendo? E o Lou começou a ficar cada vez mais assustado, porque ele precisaria de ajuda? Foi aí que ele começou a ter pesadelos com a boneca. Em um dos dias, ele teve algo bem sinistro. Ele sonhou que ele estava deitado na cama e a boneca chegava nos pés dele e ia escalando o corpo todo dele até chegar no pescoço, onde ela tentava asfixiá-lo. Ele acordou desesperado, ele estava sem respirar, e aí ele olhou por todo o quarto e ele percebeu que não tinha ninguém ali dentro além dele. A Donna já tinha acordado para ir para a faculdade. Só que quando ele acordou, ele tinha certeza que aquilo não tinha sido só um sonho. A Andy e a Donna estavam completamente fascinadas pela Annabelle. Elas achavam que a garotinha de fato estava tentando se comunicar com as duas. Elas também passaram a tratar a boneca mais como uma humana do que como uma boneca de fato. Quando o Lou encontrou a Donna naquele dia, ele estava branco, ele estava até suando frio, e ela perguntou o que tinha acontecido. Ele disse o seguinte: tive um pesadelo muito doido. Sonhei que aquela boneca estava rastejando pela minha perna, chegando ao meu pescoço e tentando me estrangular até a morte. O Lou decidiu reagir com raiva àquele pesadelo e ele pegou a Annabelle e jogou ela no chão. Além disso, ele supostamente menosprezou a boneca, disse que ela era só uma boneca que não poderia machucar ninguém. Naquele momento, supostamente, marcas de garras apareceram no peito do Lou. Ele tinha 4 cortes no peito e 3 no estômago, e eles começaram a sangrar profusamente. E aí ele ficou desesperado, ele ficou vendo aquele sangue saindo e tentou colocar a mão e conter aquele sangue e tampar os machucados, mas aí depois ele olhou e basicamente eles estavam fechados e não tinha mais nada ali. Só que ele sentiu a dor, sentiu toda a sensação como se fosse real. E as coisas só foram piorando. Um dia, quando a Donna ainda não tinha chegado em casa, o Lou e a Andy estavam conversando na sala, quando eles começaram a ouvir um movimento dentro do quarto da Donna. Eles ficaram congelados de medo, porque inicialmente eles pensaram que alguém tinha invadido a casa, mas depois eles perceberam que a única coisa que estava dentro do quarto era a Annabelle. E quando eles foram checar, ela estava sentada na cadeira ao invés de na cama onde ela tinha sido deixada. Aquele ataque que o Lou tinha sofrido indicava que o que quer que tivesse na boneca era muito mais sinistro do que o espírito de uma garotinha de 7 anos. As pessoas até se perguntam por que o alvo da Annabelle foi o Lou e não as duas garotas. E o motivo provavelmente foi
foi porque ele tentou desafiar a boneca e falar que aquilo não era real. Depois do ataque, todas as atividades que não paravam, elas decidiram ir até uma igreja da cidade para entrar em contato com o padre e pedir ajuda. Naquela época, os Warren já estavam trabalhando com atividades paranormais há mais de 10 anos, e esse padre conhecia o casal, entrando em contato com eles. Assim que eles chegaram no apartamento das garotas, eles já falaram que aquilo não se tratava de uma garotinha de 6 anos, como a outra médium tinha falado. Muito pelo contrário, de acordo com o que os Warren acreditam, espíritos normais não possuem objetos inanimados, no caso. Só espíritos demoníacos teriam a capacidade de fazer isso. Ao mesmo tempo, eles disseram que o objetivo final desses espíritos demoníacos não era ficar dentro da boneca, mas sim depois pegar a alma de uma pessoa. De novo, isso era o que os Warren acreditavam. Então eles sugeriram que o padre fosse até a casa também, para juntos eles realizarem um exorcismo. E aí eles fizeram um exorcismo que foi bem sucedido, e os Warren falaram: tá, a gente não pode deixar essa boneca aqui dentro da casa, a gente precisa levar ela junto com a gente para ir para um lugar seguro. Então eles subiram no carro, colocaram a Annabelle junto, e eles entraram em acordo de que era melhor eles pegarem estradas secundárias para a casa deles, porque se eles fossem para a estrada principal, talvez a Annabelle conseguisse provocar um acidente. E foi bem bizarro, porque de acordo com eles, no caminho de volta para casa, eles tiveram vários problemas com o carro. A direção hidráulica falhou, os freios falharam e o motor do carro parou de funcionar. Parecia que a Annabelle não queria ser movida, ela não queria sair do lugar onde estava o objetivo dela. O Ed disse que ele teve que parar diversas vezes no caminho, ele tentou arrumar o carro, tentou ver qual era o problema, mas mesmo quando ele consertava, o carro de novo parava de funcionar. Foi aí que ele imaginou que talvez o problema fosse a boneca, então ele pegou uma água benta que ele tinha, borrifou em cima dela e, de acordo com ele, eles conseguiram chegar em casa. Como esse foi o primeiro caso notório dos Warren, naquela época eles ainda não tinham um museu oculto que ficava embaixo da casa deles. Pra quem não sabe, tem um vídeo no canal só sobre alguns outros objetos que tem no museu, e eles coletam esses objetos de investigações paranormais e deixam lá como um local seguro para proteger o restante do mundo. Então esse museu, de acordo com eles, é muito perigoso e vai um padre lá toda semana para abençoar o local. Como eles ainda não tinham um museu, a Annabelle ficou simplesmente dentro da casa deles. E eles disseram que as atividades com ela continuavam. Então, para mim, parece que aquele exorcismo nem funcionou, né? Eles colocavam ela em determinado cômodo e ela aparecia em outro. O padre, que tinha ajudado no exorcismo, até visitou os Warren depois, mas ele achou que aquela história não era verdade. Ele até zombou a boneca, disse que ela era só uma boneca, que ela não poderia machucar ninguém. A mesma coisa que o Lou tinha falado. De acordo com os Warren, eles receberam uma ligação algum tempo depois do padre dizendo que quando estava voltando para casa dele, saindo da casa do Ed e da Lorraine, ele sofreu um acidente de carro muito sério e quase morreu. De acordo com ele, o carro capotou porque os freios falharam e o carro mesmo ficou completamente destruído. Ele ficou gravemente ferido, mas acabou sobrevivendo. Ele também disse ter visto a imagem da Annabelle no espelho retrovisor antes do acidente acontecer. Depois que essas coisas foram acontecendo e a Annabelle parecia ficar se movendo o tempo todo e ainda querer fazer algumas coisas ruins, o Ed decidiu que talvez fosse melhor construir uma caixa para ela ficar dentro. E aí eles fizeram uma caixa de madeira com um vidro na frente, colocaram a Annabelle dentro. Dentro dessa caixa tem uma oração atrás e tanto em cima quanto dos lados da caixa tem crucifixos. Eles também colocaram uma placa dizendo para não tocar nela e por algum motivo o Ed Warren colocou uma carta de tarô do diabo pregada na frente. E ninguém sabe por que ele fez isso, ele acabou morrendo depois e não explicou para ninguém, mas como foi o Ed que colocou, eles mantêm até hoje. E aí ela foi colocada dentro dessa caixa, ela também foi benzida, jogaram água benta com uma outra substância nela e todas as semanas vai um padre fazer a mesma coisa. Os Warren diziam que esse era o objeto mais mal assombrado de todo o museu deles e ela ficava exposta em um local específico do museu. E no começo, esse museu era aberto para visitação. Então, às vezes, tinha até excursão de escola que ia até lá. E aí, em uma dessas visitas, teria ido um casal de namorados. Um deles teria batido no vidro da Annabelle, mesmo sabendo que não poderia fazer isso, e começado a zombar, falar que aquilo era uma farsa e como que as pessoas acreditavam nisso.
Os dois estavam de moto e dizem que no caminho da casa, o namorado que estava dirigindo, ele bateu em uma árvore. Ele morreu instantaneamente e a namorada sobreviveu, apesar de ter passado vários meses no hospital. A namorada alegou que no momento do acidente, os dois estavam rindo da Annabelle. Os nomes das pessoas que se envolveram em acidentes depois de terem zombado da Annabelle nunca foram revelados. Nem a Donna e a Angie, as duas que teriam apresentado a história delas primeiro, nunca falaram nada sobre isso. Até mesmo os padres que participaram do exorcismo nunca mencionaram sobre isso. Ou seja, tudo que a gente tem até hoje é o que os Warren falam, e já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a trajetória deles e as polêmicas que eles estão envolvidos, porque muitas pessoas acreditam que eles aumentaram ou mentiram diversas histórias. Ao longo da carreira deles, eles contaram a história da Annabelle como sendo um dos piores casos de possessão em um objeto específico, e eles continuam afirmando que ela é extremamente perigosa e que ela nunca pode ser removida de dentro da caixa. Teve até uma sociedade de céticos que foi até o Museu Oculto dos Warren e eles provaram, de acordo com eles, que tudo aquilo era uma farsa. Ou pelo menos a maioria do que tá ali. Hoje, quem cuida do Museu dos Warren e de tudo que eles deixaram é o genro deles. Ele se chama Tony Spera. E até hoje ele apresenta ao museu, ele dá entrevistas, ele tem um canal falando sobre isso. E ele também tem um evento anual que eles estão fazendo perto do Halloween, lá em Nova York, na verdade perto de Nova York, que se chama Warren's Paracon. Em agosto de 2020, começaram os boatos de que a Annabelle tinha fugido da caixa. Esses relatos foram compartilhados e deixou todo mundo nas redes sociais completamente em choque, principalmente por causa do vídeo viral da Lorraine Warren falando que a Annabelle nunca poderia sair de lá. Worst things in here is that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it. Inclusive, a Lorraine até evitava olhar nos olhos da boneca. Mas o que aconteceu de verdade? Como tem esse evento da Warren's Paracon, o Tony Spera leva a Annabelle para ser exposta e para as pessoas conseguirem vê-la. E de acordo com o Tony, antes do Ed falecer, ele deixou informações importantes do que o Tony precisaria fazer caso ele precisasse mover a Annabelle de dentro da caixa. Então ele teria que tomar algumas precauções. Ele falou que ele teria que usar água benta na boneca, de preferência ter água benta nas mãos, e também se imaginar com uma luz branca muito forte em volta do corpo dele. E aí a troca da Annabelle de caixa deveria ser muito rápida. E foi por isso que ela foi movida. De acordo com o Tony, eles precisavam fazer alguns reparos na caixa original. Então eles fizeram uma outra idêntica para a Annabelle ficar temporariamente e também poder ser movida. Tem um canal que eu gosto muito, que faz várias investigações paranormais, se chama Overnight, e eles foram até o Museu dos Warren fazer uma investigação e também acompanharam o Tony movendo ela de uma caixa para outra. Nesse vídeo, ele ensina esse ritualzinho para fazer isso de forma protegida, e aí eles basicamente tiram a Annabelle de uma caixa, colocam na outra. Durante a investigação paranormal, eles tentam usar a Spirit Box, tentam conversar com o que quer que estivesse dentro do museu, e eles dizem ouvir a voz de uma mulher tentando se comunicar com eles. Depois que esses boatos rolaram da Annabelle ter fugido, o Tony se manifestou, ele tentou tranquilizar as pessoas e ele até disse que ele ficaria bem preocupado se a Annabelle realmente tivesse ido embora, porque ela não é pra brincadeira. Se a história da Annabelle é real ou não, fica a critério de cada um acreditar. Eu sou do time que não paga pra ver, então assim, vocês sabem que quando eu tava falando da Annabelle, no vídeo dos Warren já apareceu um som super esquisito atrás de mim, e inclusive ontem, quando eu tava pesquisando o roteiro pra fazer esse vídeo pra vocês, os meus gatos têm tipo um galãozinho de água que ele vai repondo a água conforme eles vão bebendo. Ou então quando você mexe o galão, aí ele começa a cair água de novo. E aí eu tava escrevendo o roteiro e do nada o galãozinho começou a fazer barulho. Eu falei, vou abstrair, vou fingir que foi só uma coincidência, não é nada demais, Annabelle, eu super acredito em você. Por favor, não venha me visitar na minha casa, tá? Enfim, essa é a história original. Eu quero muito saber a opinião de vocês, então comentem aí se vocês acreditam que ela é uma boneca possuída real. Talvez tenha sido só uma história pra criar medo, mas nesse time de bonecos assassinos. Enfim, comentem aí e até a próxima.